María, de que nada María, tú eres esa brisa suave de días, o susurro do espíritu diré, tú eres la salsa ardente de Moisés, que elevas, oh Señor,
Si queres, tens o poder de purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ele ficou purificado. Advertindo severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar continuamente e a divulgar a notícia, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. A fim de que este processo de formação, que tem como objetivo conduzir os fiéis a uma fé madura, possa ser realizado em um modo condizente com a doutrina e a disciplina da Igreja. Mas, o que é este caminho? Muitos que estão participando aqui desta celebração eucarística talvez não conheçam neste caminho, como conhecem muito bem, evidentemente, as comunidades neocatecumenais. Segundo o decreto de reconhecimento do neocatecumenato, ele, uma nova experiência catequética, nascida no sulco da renovação suscitada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. É um itinerário de redescobrimento do batismo e de educação permanente na fé, proposto aos fiéis que desejam reavivar em sua vida a riqueza da iniciação cristã, percorrendo este caminho de conversão e de catequese. E assim um instrumento para a iniciação cristã dos adultos que se preparam para receber o batismo. E segundo as palavras do Santo Padre, um itinerário de formação católica válida para a sociedade e para os tempos modernos. Não é o único caminho de aprofundamento da fé, de vivência da fé, mas é um caminho que já tem 39 anos de existência, de experiência,
e agora tem a aprovação formal do Santo Padre. E por isso se destaca entre todos os outros caminhos que possam haver para a formação dos cristãos, profundamente de sua fé em nossas dioceses. Ele visa levar gradualmente os fiéis à intimidade com Jesus Cristo e de fazer os sujeitos ativos na Igreja e testemunhas credíveis da boa notícia do Salvador em toda parte, como diz o decreto que aprova definitivamente, por 5 anos de experiência, os estatutos do neocatecumenato. E como fala o fundador do neocatecumenato, que todos nós conhecemos aqui também em Brasília, ajuda a redescobrir e a viver as riquezas imensas do batismo recebido. Daí a oportunidade desta iniciação da fé. Na verdade, amados irmãos, em nosso país, quase todas as pessoas são batizadas. A grande parte, a grande maioria na Igreja Católica. Mas, de fato, poucos foram evangelizados e menos ainda os que foram realmente catequizados. Esta grande pobreza de nossa fé católica aqui em nosso país. Realmente não temos cristãos adultos na fé por falta de uma evangelização, de uma catequese mais profunda e que tenha acompanhado os anos de sua vida. Muitas vezes a catequese terminou com a primeira comunhão, quando realmente houve essa catequese. Não acompanhou as pessoas através dos anos. E a própria catequese que se faz por ocasião da celebração da Eucaristia, as nossas homilias atinge uma porcentagem muito pequena daqueles que se dizem católicos, porque poucos, na verdade, em relação à totalidade dos católicos, participam comumente da celebração da missa aos sábados, à tarde e aos domingos. Diz o Santo Padre que em uma sociedade secularizada como a nossa, onde se propaga a indiferença religiosa e muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, são tantos os que têm necessidade de uma descoberta dos sacramentos da iniciação cristã, especialmente daquele do batismo. Como eu disse, grande parte, quase a totalidade de nossa população é batizada, mas não tem consciência do que significa o seu batismo, das exigências do seu batismo. E por isso, de fato, sua presença, não só na própria comunidade católica, mas sobretudo na grande comunidade humana, é uma presença que não transforma, que não imprime o mundo de acordo com a mensagem do Evangelho. É uma presença ineficaz. O neocatecumenato, contudo, não é um movimento, como tantos os movimentos leigos, que enriquece a nossa arquidiocese de Brasília. Na verdade, uma das características de nossa arquidiocese é a força dos movimentos leigos, desde a origem de nossa arquidiocese. Inicialmente com os movimentos concílios e com os encontros de casais com Cristo, e depois os diversos movimentos que chegaram aqui, alguns que tiveram a sua origem também nos concílios de cristandade, que realmente marcaram muito a nossa comunidade católica. O neocatecumenato não quer ser, de fato não é um movimento. E por isso, aqueles que fazem esse itinerário de vida cristã, de aprofundamento de sua fé, podem, se eles querem, pertencer aos diversos outros movimentos leigos. Podem não pertencer a nenhum outro movimento leigo, porque podem ser cristãos atuantes, sobretudo nas estruturas da sociedade, sem estarem ligados a um determinado movimento leigo. E aqueles que pertencem a estes movimentos leigos podem querer enriquecer e aprofundar a sua fé e devem fazer participando do caminho neocatecumenal.
Nesses 39 anos de existência, o neocatecumenato tem realmente dado frutos visíveis, perceptíveis, especialmente aqui em nossa Arquidiocese de Brasília. O Santo Padre, ele sublinha a abundância de frutos de radicalismo evangélico, de extraordinário impulso missionário que o caminho produz na vida dos fiéis leigos, nas famílias, nas comunidades paroquiais, e a riqueza das vocações surgidas para a vida sacerdotal e religiosa. Nós aqui mesmo temos a graça do seminário Redemptoris Mater. E agora, por ocasião da visita digna, por ocasião do almoço, cada um dos bispos que estavam presentes naquele almoço, os bispos, especialmente aqui da nossa província e alguns outros regionais, porque todos não podiam participar de uma vez do almoço, porque não havia lugar lá na sala de refeição do Santo Padre. Quando chegou a minha vez de falar, depois de dar a palavra a todos, então eu falei sobre os 2 seminários que temos de formação do clero. O seminário Nossa Senhora de Fátima, quase com a origem da nossa arquidiocese, e o seminário Redemptoris Mater. O secretário do Santo Padre, o senhor Estanial, então perguntou o que eu pensava do seminário Redemptoris Mater. E se algum dos bispos aí tinha alguma opinião contrária ao seminário. Todos foram unânimes em afirmar a importância e a significação do seminário Redemptoris Mater, embora ele não tenha deste seminário em suas dioceses, mas um ou outro padre deste seminário já presta serviços em alguma dessas dioceses. O presidente do Conselho Pontifício para os Leigos, o cardeal Stafford, que encaminhou os processos de aprovação dos estatutos do neocatecumenato, no discurso que ele proferiu por ocasião justamente da solenidade de entrega dos estatutos, ele destacou alguns pontos que eu acho também importante se lembrar aqui. Todos nós sabemos a importância que tem os catequistas neste itinerário para a fé. Os catequistas são decisivos nas comunidades neocatecumenais. Muito delas depende dos catequistas, mas não só deles, também dos sacerdotes que acompanham também essas catequeses, mas especialmente deles. Mas o cardeal lembrava que o primeiro catequista é o bispo diocesano. Ele dizia com muita propriedade: os primeiros catequistas na igreja são os bispos, sucessores dos apóstolos, consagrados por Deus e assistidos pelo Espírito Santo para serem bons pastores de seu rebanho, à frente das diversas igrejas particulares e, portanto, encarregados da delicada e urgente responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo, ser os dispensadores dos divinos mistérios, ensinarem a verdade da fé e da doutrina segura e presidirem todos os fiéis reunidos na unidade da caridade. Na verdade, foram assim os grandes bispos do passado, como Santo Agostinho Hipona, Santo Ambrósio Miranda e tantos outros bispos que, na verdade, eram sobretudo catequistas. As suas homilias eram muito longas, porque era o momento em que eles tinham, não contando hoje com esses meios de comunicação social, de comunicar-se com seus fiéis e de aprofundar a sua fé. E por isso os catequistas do neocatecumenato, eles devem prestar o seu serviço, que é tão importante e de certo modo determinante neste itinerário da fé, sempre em união com o seu bispo, em obediência ao seu bispo, para ser fiel ao ensinamento da igreja. Mas não só o bispo tem uma responsabilidade primeira e decisiva na educação da fé do rebanho que lhe foi confiado pelo Senhor, mas unido a eles também os padres, especialmente os padres,
E por isso, os estatutos do neocatecumenato fazem referência à importância do pároco. As comunidades neocatecumenais não são isoladas na paróquia, isso não teria sentido. Elas são partes integrantes da comunidade paroquial, e por isso daquele que está à frente da comunidade paroquial, os párocos. Essa ligação com os pais é decisiva para realmente o ser, o existir das próprias comunidades neocatecumenais, para que elas floresçam em união também com o bispo da diocese. Depois, o cardeal fala também que o serviço prestado pelas comunidades neocatecumenais não deve estar voltado somente para as próprias comunidades, fechar-se na comunidade, mas deve estar voltado este serviço para toda a comunidade. O caminho é a formação de cristãos autênticos, conscientes de sua fé, que possam justificar a sua fé, dar razão de sua esperança, como fala São Pedro em sua carta, a toda a comunidade cristã e humana. Não é voltado só para a própria comunidade neocatecumenal. Isso seria desvirtuar completamente o sentido do neocatecumenal, do caminho neocatecumenal. Depois, ele fala da necessidade de valorizar a presença na comunidade neocatecumenal do presbítero e sua missão de governo e ensino de santificação. As comunidades neocatecumenais sempre contam com a participação de um ou outro padre. Eles têm um papel importante, decisivo. Os catequistas sempre devem recorrer a eles quando se julgam inseguros na sua missão tão decisiva de catequista nas comunidades. Mas eles são também pela ajuda especialmente espiritual. Eles acompanham não só os catequistas, mas acompanham todos os que passam pelas diversas catequeses, né? São uma presença, e de fato são assim, né? Uma presença estimada, né? Por aqueles que fazem o caminho neocatecumenal. Caros irmãos das diversas comunidades neocatecumenais, então neste dia em que nós, em nossa igreja catedral, estamos rendendo graças a Deus por este grande acontecimento eclesial que foi a aprovação desses estatutos, nós queremos que o neocatecumenato realmente seja capaz de ser uma resposta às grandes necessidades da igreja no mundo de hoje. Como fala o Santo Padre, que eles abram nova etapa, esses estatutos, na vida do caminho catecumenal. A igreja espera agora de vós, diz o Santo Padre.